Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 21. Ichigo nem teve tempo de pensar, a Zanpakuto em sua mão imediatamente mudou para sua forma Zangetsu. Do outro lado, Tatsuki, tendo terminado suas atividades no clube de karatê, estava se preparando para ir para casa com Oriumi. Entretanto, na percepção de Tatsuki, o ar de repente ficou pesado, como se algo sinistro estivesse prestes a acontecer. Sentindo-se inquieto, Tatsuki rapidamente agarrou a mão de Oriumi e correu para casa. Mas eles ainda estavam um passo atrasados. Hehehe. Eu não esperava encontrar dois pequeninos aqui com um poder espiritual tão rico. Uma voz feminina assustadora e sinistra soou. Tanto Tatsuki quanto Oriumi ouviram e olharam para cima, apenas para ver um grotesco Hollow no céu, roxo e parecido com uma aranha. Seu corpo retorcido flutuando no ar. Droga! Não conseguimos escapar, afinal. Tatsuki se colocou na frente de Oriumi protetoramente. Assim como ela sempre fez. Embora Oriumi estivesse um pouco assustada, poder ver o vazio significava que suas memórias perdidas estavam lentamente retornando. Ela engoliu em seco e disse a Tatsuki: Tatsuki, não se preocupe comigo. Se você só pensa em me proteger, nenhum de nós vai conseguir escapar. Não diga essas bobagens. Tatsuki rosnou. É só um Hollow. Com certeza sairemos dessa em segurança. É claro que a própria Tatsuki não tinha muita certeza. Ela pensou consigo mesma. Pelo menos, eu tenho que aguentar até o Ichigo chegar. Com isso em mente, Tatsuki gritou para Hollow: Ei! Você quer me comer, né? Então vem atrás de mim. No entanto, antes que ela pudesse se mover, o Hollow soltou uma risada arrepiante. Kek. Por que eu deveria perseguir você? Se eu comer o outro, não seria mais fácil? A expressão de Tatsuki mudou. Ela havia subestimado isso, nem todos os Hollows eram monstros sem cérebro. Se ao menos o Ichigo estivesse aqui, pensou Tatsuki desesperadamente, mas imediatamente balançou a cabeça. Não posso contar sempre com o Ichigo. Depender dele só vai sobrecarregá-lo ainda mais. Preciso lutar ao lado dele. Decidindo-se, Tatsuki tirou um par de luvas de karatê do bolso, luvas que Ichigo havia lhe dado quando as aulas começaram. Embora ela nunca os usasse durante os treinos, ela sempre os carregava consigo. Hoje era o dia em que ela finalmente os colocaria em uso. Silenciosamente, Tatsuki colocou as luvas e olhou firmemente para o Hollow. Se você quiser nos comer, venha e nos pegue você mesmo. Com isso, ela assumiu uma postura de artes marciais. Isso mesmo. Se você quer nos comer, venha até nós. Oriumi também reuniu coragem e ficou ao lado de Tatsuki. Onde ninguém podia ver, as luvas nas mãos de Tatsuki e os grampos no cabelo de Oriumi começaram a brilhar suavemente. Só alguns insetos, zombou Hollow. Você ousa me provocar? Tudo bem, vou realizar seu desejo. Abaixando a cabeça, os apêndices roxos e semelhantes a pelos no topo de sua cabeça se estenderam de repente, chicoteando direto em direção a Tatsuki e Oriumi. Os corações de Tatsuki e Oriumi se apertaram. Eles rapidamente se esquivaram para os lados, evitando o ataque do Hollow. Não subestime Oriumi, Tatsuki lhe ensinou karatê justamente para se proteger do bullying. Embora Oriumi não fosse tão forte quanto Tatsuki, ela definitivamente conseguiria lutar contra uma pessoa comum. Assim, apesar do perigo, Oriumi também conseguiu se esquivar. Quanto a Tatsuki, ela estava em outro nível. Esquivando-se do ataque com um giro, ela se lançou em uma cambalhota para frente, com os punhos cerrados com força, e desferiu um soco forte bem no rosto do Hollow. O soco não causou muito dano, mas seu insulto foi monumental. O Hollow não conseguia acreditar. Ele realmente tinha sido atingido por um inseto tão fraco. Seu pirralho maldito. Eu vou te matar. O Hollow abandonou Oriumi completamente e voltou todos os seus ataques para Tatsuki. Não apenas os tentáculos peludos, mas até mesmo o fluido pegajoso que ele expelia de sua boca. Uma tempestade de ataques desceu sobre Tatsuki. Mas algo despertou dentro dela com aquele primeiro soco. Ela podia sentir a energia espiritual oculta surgindo dentro de seu corpo. Diante do ataque, Tatsuki apenas sorriu levemente. Não está satisfeito? Acha que está chateado? Estou ainda mais irritado. Não consegui te derrubar nem com um soco. É isso que realmente me irrita. Com um rugido vindo do fundo de sua alma, Tatsuki liberou completamente seu poder espiritual. Bom, uma violenta Reiatsu vermelha explodiu ao redor de seu corpo. As luvas simples de karatê foram transformadas em luvas pretas, com um algarismo romano branco e costurado nas costas de cada mão. Não só isso, uma chama vermelha acendeu entre as sobrancelhas de Tatsuki, enquanto ela entrava em um estado de batalha furioso. Toda a sua Reiatsu se transformou e virou fogo puro. Os tentáculos e o fluido pegajoso do Hollow foram instantaneamente incinerados no momento em que tocaram a energia espiritual ardente de Tatsuki. Isso não pode ser. Como um pirralho, como você pode ter uma energia espiritual tão poderosa? O Hollow recuou, o terror estampando seu rosto, enquanto Tatsuki avançava através das chamas como uma rainha do fogo. As chamas ardentes abriram caminho diante dela, e Tatsuki caminhou por elas com uma força graciosa e avassaladora, aproximando-se do Hollow que tentava desesperadamente escapar de seu destino. Aterrorizado, o Hollow se virou para abrir uma garganta e fugir, mas Tatsuki nunca lhe daria uma chance. Com um movimento de pulsos, duas cordas de fogo se lançaram, prendendo firmemente o Hollow no lugar. Usando a propulsão das chamas a seus pés como um foguete, Tatsuki disparou para frente, cerrando o punho, e rugiu enquanto socava direto na máscara do Hollow.
Bom, com uma explosão estrondosa, o Hollow foi completamente destruído, queimado até as cinzas pela energia espiritual furiosa de Tatsuki. Ao ver o vazio reduzido a nada, a chama na testa de Tatsuki finalmente se extinguiu. Exausta, ela caiu de joelhos ofegante. Oriumi rapidamente correu para o lado dela. Em algum momento, os grampos de cabelo na cabeça de Oriumi se transformaram. 6 pequenos seres semelhantes a fadas agora flutuavam ao redor dela. Claramente, Oriumi havia despertado sua habilidade única. Shanshan Rika, as 6 flores do escudo. Tatsuki. Oriumi gritou, preocupada com o quão esgotado Tatsuki parecia. Ela imediatamente gritou. Só tem Kishun, eu rejeito. Um escudo translúcido e semisférico envolvia Tatsuki, e dentro dele, ela sentia sua força e energia espiritual retornando rapidamente. Esse é o poder de Oriumi? Tatsuki olhou para ela com espanto e então sorriu. Parece que Oriumi não precisa mais que eu a proteja. Mas ao mesmo tempo Tatsuki cerrou os punhos com força. Espere por mim, Ichigo. Eu também vou te ajudar. Capítulo 22. Não foram apenas Tatsuki e Oriumi que despertaram seus poderes. Chad também despertou o seu. Ele até conseguiu proteger a irmã mais nova de Ichigo, Karin. Entretanto, como o poder espiritual de Chad era muito baixo, após derrotar Hollow, ele imediatamente entrou em colapso. Karin, aterrorizada, ligou rapidamente para casa, pedindo que Ishin viesse ajudar. Ichigo, é claro, lutou para atravessar Olows para proteger Ishin e Karin, trazendo Chad de volta para sua casa em segurança. Ao mesmo tempo, Ichigo sentiu uma ansiedade crescente. Gostaria de saber como Tatsuki e Rukia estão. A pressão espiritual de Rukia pode estar baixa por enquanto, mas ela ainda deve ser capaz de se defender. Aquele com quem ele mais estava preocupado era Tatsuki. Tatsuki pode ter poder espiritual, mas ela não sabia como usá-lo, o que a tornava a presa perfeita para Olows. Depois de limpar outra onda de Olows ao redor de sua casa, Ichigo não conseguiu mais conter sua preocupação. Ele estava prestes a correr em direção à escola para encontrar Tatsuki, mas para sua surpresa Tatsuki e Oriumi apareceram bem na sua porta. Ichigo imediatamente saltou do ar e pousou na frente de Tatsuki, olhando para ela ansiosamente. Tatsuki, você está bem? Quanto a Oriumi ali perto, bem, naquele momento a mente de Ichigo estava completamente ocupada com Tatsuki. Ele honestamente nem percebeu. Estou bem. Na verdade, derrotei alguns Olows pelo caminho, disse Tatsuki confiante, ainda usando suas luvas de karatê. Só então Ichigo se acalmou. Ele sentiu que o poder espiritual de Tatsuki havia aumentado significativamente. A julgar por suas palavras, ela claramente havia adquirido habilidades de combate, e não eram fracas. Ainda está bem perigoso lá fora. Tatsuki, você e Oriumi devem voltar para casa por enquanto. Assim que eu cuidar dos Olows restantes, vocês poderão sair de novo, disse Ichigo sério. Ei, Ichigo, você está me subestimando demais. Tatsuki disse, sem se convencer. Não se preocupe, esses Olows não são páreo para mim e Oriumi. Ao ouvir isso, Ichigo finalmente voltou sua atenção para Oriumi, que estava parada ao lado com um sorriso irônico. Claramente ver como Ichigo só se importava com Tatsuki a deixou um pouco chateada. Kurosaki-kun, não se preocupe. Esses Olows não são páreo para Tatsuki e eu, disse Oriumi, cerrando os punhos e fazendo beicinho. Vendo as duas garotas insistirem tão firmemente, e considerando que elas tinham conseguido chegar da escola sem nenhum ferimento, Ichigo só conseguiu concordar. Tudo bem. Só tome cuidado. Não se preocupe. Tatsuki assentiu e perguntou. A propósito, Ichigo, você sabe por que tantos Olows apareceram de repente? Diante dessa pergunta, Ichigo cerrou os dentes. A culpa é daquele maldito Quincy. Se ele não tivesse me arrastado para uma competição, nada disso teria acontecido. Ichigo olhou para o céu, onde os portais negros da garganta continuavam se abrindo um após o outro, e se virou para Tatsuki. Tatsuki, posso pedir que você e Oriumi protejam as pessoas por aqui? Os principais alvos dos Olows são aqueles com forte energia espiritual? Antes que Ichigo pudesse terminar, Tatsuki já havia entendido o que ele queria dizer. Não se preocupe. Nós cuidaremos do Chad e da sua família. Tatsuki disse confiantemente. E você, Kurosaki-kun? Perguntou Oriumi. Vou encontrar aquele desgraçado e perguntar se tem algum jeito de impedir esses Olows de aparecerem. Ichigo rosnou. Tudo bem, vamos nos separar. Tatsuki respondeu imediatamente. Ichigo assentiu e usou o chumpo, foi em direção aonde Uri Ueshida estava. Enquanto isso, Rukia também estava limpando Olows enquanto caminhava em direção a Ichigo. Eles se encontraram no meio do caminho. Ichigo, como está a situação? Rukia perguntou, imediatamente pulando nas costas de Ichigo. Chad, Tatsuki e Oriumi despertaram seus poderes. Eles sabem cuidar de si mesmos. Tatsuki e Oriumi estão protegendo minha família agora. Estou a caminho para encontrar quem causou tudo isso. Ichigo explicou a situação atual enquanto se movia. Ouvi falar sobre isso daquele lojista suspeito, Urahara Kizuki, disse Rukia. Isso é obra do Quincy. Ele usou uma isca exclusiva do Quincy para atrair Olows. Então Rukia já estava bem informada. Os dois chegaram rapidamente ao local de Uri Ueshida.
A essa altura, ambas as mãos de Uryu estavam ensanguentadas pelo esforço de usar seu arco espiritual, mas ele ainda estava inexpressivo enquanto atirava um hollow após o outro com precisão perfeita. Ishigo derrubou Rukia e com um único chumpo apareceu na frente de Uryu, agarrando pelo colarinho e gritando, seu desgraçado. Ótimo, você venceu. Agora pare com essa isca maldita. É inútil. Uryu respondeu friamente. Uma vez que uma isca é usada, ela não pode ser detida. A menos que você mate todos os Olows, eles continuarão vindo. Toda vez que vocês, Quincies, usam isca, ela atrai tantos Olows assim? Perguntou Ishigo. Com isso, Uryu abaixou a cabeça levemente. Isso foi um erro meu. Eu também não entendo. Normalmente, atrair uma dúzia de Olows já seria demais. Nunca vi isso acontecer antes. Afinal, era para ser uma isca. Se muitos Olows aparecessem de uma vez, seria impossível dizer quem estava caçando quem. Ao ouvir isso, os rostos de Rukia e Ishigo escureceram. Ishigo relutantemente soltou Uryu, mas antes que pudessem discutir mais, uma nova onda de Olows apareceu. Droga! Isso não tem fim. Ishigo praguejou. Nesse momento os reforços chegaram. Urahara Kizuki, junto com Tessai, Ururu e Jinta, apareceram e rapidamente limparam os Olows próximos. Seu lojista suspeito, você realmente criou uma consciência? Rukia exclamou em choque. Não se trata de consciência, disse Urahara, abanando-se preguiçosamente. Ele apontou para o céu. Acima deles, incontáveis Olows estavam sendo atraídos em direção a uma enorme garganta negra que se abria no ar. Tatsuki, Oriumi e um Chad já acordado também correram para o local. Ao ver a gigante garganta negra, o rosto de Rukia ficou pálido. De jeito nenhum. Esse tamanho. Não pode ser. Urahara sorriu maliciosamente. A senhorita Kushiki, seu palpite está correto. É exatamente o que a senhora está pensando. Ao ouvir a confirmação de Urahara, Rukia imediatamente gritou para Ishigo. Ishigo, corra. Você não está pronto para encarar o que está por vir. Mesmo que o oponente ainda não tivesse aparecido, Ishigo já podia sentir a imensa pressão espiritual vazando da garganta. Não era tão forte quanto o de Ishigo, mas chegava perto. Parece que um monstro de verdade está chegando, disse Ishigo, ansioso por uma briga. Seu idiota. Mesmo que você seja forte, não é alguém que você possa derrotar. Rukia gritou ansiosamente. Naquele momento, um hollow negro e gigante emergiu da garganta. Era um Gillian. Capítulo 23. Antes que os Gillians emergissem completamente, Rukia explicou rapidamente a Ishigo. Este não é um hollow comum. É um Gillian, um hollow gigante formado pela fusão de centenas de Olows comuns. Normalmente, apenas tenentes ou mais fortes conseguem lidar com eles na Sociedade das Almas. Ishigo, corra. Você não pode lutar contra essa coisa. É um nível completamente diferente de algo como o Grande Pescador. Mas as palavras de Rukia não mudaram a opinião de Ishigo em nada. Colocando Zangetsu no ombro, Ishigo observou os Gillians emergindo lentamente da garganta, avaliando-a cuidadosamente. Nada mal. Um hollow nascido da fusão de centenas, realmente impressionante, disse ele. Enquanto isso, a expressão de Ishida estava bem menos calma. Embora os Gillians ainda não tivessem saído completamente, a pressão espiritual que eles irradiavam já dificultava a movimentação de Uryu. Droga! Como minha isca pode atrair algo desse nível? Suor frio escorria pelo rosto de Uryu enquanto ele olhava para a criatura gigante, experimentando verdadeiro desespero pela primeira vez na vida. Ótimo! Lutar contra algo assim, isso sim é que é divertido. A expressão de Ishigo ficou cada vez mais animada. Ele podia sentir isso, esses Gillians eram um oponente digno. Colocando Zangetsu sobre o ombro, Ishigo se virou para Rukia e sorriu. Rukia, espere por mim aqui. Volto logo depois de cortar essa coisa. Com isso ele usou o chumpo e foi direto na direção dos Gillians. Uryu ficou ali parado, atordoado. Ele simplesmente não conseguia entender. Onde Ishigo encontrou coragem para encarar algo assim? Ele é realmente tão ignorante a respeito de quão perigoso isso é. Uryu cerrou os dentes e o seguiu, embora não ousasse chegar muito perto. Ishigo. Rukia gritou seu nome e tentou correr atrás dele para detê-lo. Mas Urahara Kizuki simplesmente apontou o dedo para ela e instantaneamente, Rukia ficou imobilizada, como se tivesse sido presa por um feitiço invisível. Ela caiu no chão, incapaz de se mover, incapaz até mesmo de falar. Como? Como isso é possível? Como aquele lojista suspeito pode ter um Kido tão poderoso? Rukia olhou para Urahara, incrédula. Só agora ela percebeu. Ela nunca tinha percebido nada daquele homem. A essa altura, os Gillians já haviam saído completamente da garganta. Rugido. Diferentemente do rugido dos Olows comuns, o rugido dos Gillians estava imbuído de pressão espiritual. Qualquer um com baixa energia espiritual era imediatamente esmagado no chão por aquele rugido, incapaz de se mover. Até Uryu ficou congelado no lugar por alguns segundos antes de poder se mover novamente. Se não fosse por Ishigo, o rugido dos Gillians poderia muito bem ter sido uma brisa suave. Não teve absolutamente nenhum efeito sobre ele. Ishigo olhou para os Gillians e então saltou para o céu, sua pequena figura orgulhosamente parada no ar, encarando o monstro com o Zangetsu na mão. Observando de baixo, Rukia rezou silenciosamente. Ishigo, você precisa vencer. Mesmo que não consiga, você precisa voltar vivo. Tatsuki, Oriumi e Chad também estavam observando nervosamente. É o Ishigo. Chad, que normalmente não era muito falante, perguntou. Sim, esse é definitivamente o Ishigo.
Tatsuki disse, com preocupação estampada em seu rosto. Como Kurosaki-kun pode enfrentar um monstro tão grande sozinho? A preocupação de Oriumi transbordava em sua voz. E não era apenas o mundo vivo. Na sociedade das almas, certos indivíduos também estavam prestando muita atenção nessa batalha. Em um local escondido, um homem de meia idade, de aparência refinada e óculos, observava o confronto através de uma tela de vigilância com grande interesse. Naquele momento, um homem com aparência de raposa se aproximou. Araara. Capitão Aizen, você está assistindo a algo tão insignificante? É só um Gillian. Realmente vale a pena sua atenção, ele disse ironicamente. Mas o homem chamado Aizen não ficou nem um pouco ofendido. Em vez disso, ele se virou para o recém-chegado com um sorriso caloroso. Encontrei uma pequena muito interessante, Gin. Quer assistir comigo? É não, obrigado, Capitão Aizen. Você sabe que não estou interessado nessas coisas, disse o homem chamado Gin, com as mãos nos bolsos e o tom de voz despreocupado. Que pena. Aizen disse suavemente, antes de se virar novamente para o monitor como se estivesse contemplando algum tesouro raro. Enquanto isso, Ichigo enfrentou os Gillians. Tic. Sua pressão espiritual nem é tão impressionante assim, Ichigo disse casualmente. Mas estranhamente, os Gillians não responderam de jeito nenhum. Talvez por ser uma fusão de tantos Olols, ele tenha perdido sua consciência individual? Agora é só uma fera? Ichigo suspirou, um pouco decepcionado. Achei que seria uma luta interessante. Parece que vai ser muito chato. Sem dizer mais nada, Ichigo apontou Zangetsu diretamente para os Gillians. Com um movimento rápido do pé, ele se lançou para frente, cortando diretamente a cabeça dos Gillians. Apesar do seu tamanho enorme, o Gillians era surpreendentemente rápido. Ele levantou sua enorme mão para tentar bloquear o ataque de Ichigo com força bruta. Ichigo bufou friamente. Ele apertou ainda mais o Zangetsu, canalizando ainda mais força para ele. Com um único golpe, ele cortou metade da mão dos Gillians. A força do golpe fez até a criatura gigante cambalear para trás. Ao testemunhar isso, as pupilas de Rukia se contraíram bruscamente. Ela sabia que Ichigo era forte, mas ela não sabia que ele era tão forte. Embora tecnicamente um tenente pudesse lidar com o Gillian, isso não significava que qualquer tenente poderia derrotá-lo. Com a mão decepada, os Gillians rugiram de dor e raiva. Pela primeira vez, ele sentiu uma ameaça real vinda do pequeno humano à sua frente. Ele imediatamente começou a reunir energia espiritual para seu movimento mais forte. Um cero. Somente Olols da classe menos poderiam usar um ataque tão devastador. Um brilho vermelho surgiu na boca dos Gillians, aumentando rapidamente. Ichigo simplesmente sorriu quando viu que ele estava se preparando para atirar. Ele não interrompeu. Ele não se esquivou. Em vez disso, ele levantou o Zangetsu acima da cabeça, deixando sua lâmina apontar diretamente para o céu. Ele esperou. Lá embaixo, Rukia estava quase histérica. Não dê tempo para atirar. Acabe logo com ele. Mas Ichigo não conseguia ouvir seus pensamentos desesperados. O cero estava totalmente carregado e demitido. Ele disparou direto em direção a Ichigo. Todos prenderam a respiração enquanto o raio vermelho avançava rugindo. Ichigo apenas sorriu. Com o movimento do braço direito, ele balançou Zangetsu para baixo e gritou: Jetsuga Tensho. Capítulo 24. Uma onda azul de energia de espada em forma de crescente, muito menor que o enorme cero vermelho, disparou em sua direção. Surpreendentemente, assim que o pequeno crescente tocou o cero, ele o cortou tão facilmente quanto uma faca quente corta manteiga. Diante dos olhos atônitos de todos, o crescente azul se expandiu rapidamente, partindo completamente o enorme cero vermelho bem no meio. Não só isso, a onda azul voou direto para a cabeça dos Gillias e a cortou completamente, cortando metade de seu enorme crânio. Tudo aconteceu tão bem, tão sem esforço que era inacreditável. Os Gillians nem tiveram tempo de soltar um último uivo. Com a cabeça decepada, o corpo enorme lentamente se transformou em cinzas e se dissipou, da mesma forma que Olols comuns pereciam. Ichigo pousou ofegante. Embora parecesse que ele havia conseguido uma grande vitória sem esforço. Na realidade, aquele Jetsuga Tensho havia consumido quase 80% de sua energia espiritual. Se aquele ataque não tivesse acabado com os Gillians, Ichigo estava realmente pronto para agarrar Rukia e os outros e correr. Ajoelhada no chão, Rukia olhou fixamente para Ichigo descendo do céu. Ela soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. Mas então, sua expressão de repente ficou séria. Urahara Kizuki, percebendo a mudança no rosto de Rukia, não disse nada. Ele silenciosamente libertou Kido que aprendia e, junto com Tessai e os outros, silenciosamente deixou a cena, deixando Rukia sozinha, sentada lá. Tatsuki, Oriumi e Shade também não se aproximaram de Ichigo. Observando tudo se desenrolar, os três entenderam muito claramente. Mesmo que tivessem despertado seus poderes. Comparados com Ichigo agora, eles não estavam nem perto de serem ajudantes de verdade. Eles teriam sorte se não o atrasassem. Assim, os três silenciosamente tomaram uma decisão. Eles tiveram que treinar mais. Na próxima vez que vissem Ichigo, eles o surpreenderiam com sua força. Quanto a Uryu Ishida, ele simplesmente ficou paralisado, incapaz de acreditar no que tinha testemunhado. Ele, que afirmava ser o último Quincy, não conseguia compreender como esse garoto Shinigami, mais ou menos da sua idade, poderia ser tão poderosamente avassaladora. Com apenas um balanço, Ichigo eliminou o chefe final que Uryu havia liberado indiretamente.
Ishigo, no entanto, não tinha intenção de falar muito com Uryu. Em vez disso, ele notou Rukia ainda ajoelhada perto do parque, e pensou que ela poderia ter se machucado. Num piscar de olhos, ele usou o chumbo, foi até o lado dela. Rukia, você está machucada? Ishigo perguntou ansiosamente. Ao ouvir a voz de Ishigo, Rukia saiu do seu transe. Rapidamente suprimindo sua turbulência interior, ela se levantou e deu um soco furioso no peito de Ishigo. Seu idiota! Eu disse para você correr. Por que você atacou de frente um oponente tão perigoso? Rukia ficou furiosa. Mesmo que Ishigo tenha derrotado os Gillians, ela ficou nervosa o tempo todo, aterrorizada por ele. Eu já disse. Monstros como esses não são páreo para mim. Ishigo disse confiantemente. Rukia abriu a boca para continuar argumentando. Mas depois de estar presa por Kido por tanto tempo, seu corpo não se recuperou completamente. Ela tropeçou e caiu para frente. Ishigo rapidamente a pegou em seus braços. Você está bem, Rukia? Ele perguntou, preocupado. Envergonhada, Rukia murmurou. Minhas pernas, elas estão um pouco dormentes. Sem dizer mais nada, Ishigo simplesmente a levantou no colo como se fosse uma princesa. Afinal, Rukia era muito leve, e bem pequena comparada a Tatsuki. Me coloca no chão, Ishigo. Estou bem. Rukia disse timidamente, lutando um pouco. Ishigo olhou para ela, impotente. Você nem conseguiu ficar em pé direito agora. Se eu te colocar no chão, quanto tempo levaria para chegarmos em casa? Lar? Rukia ecoou suavemente, sua voz cheia de algo estranho. Ishigo franziu a testa ligeiramente, mas não comentou. Sim, vamos para casa. Ao ouvir isso, Rukia agarrou suas roupas com força, enterrando o rosto no peito dele sem dizer mais nada. Ishigo também ficou em silêncio, carregando Rukia enquanto ele usou o chumbo, voltava para sua casa. Depois de voltar para casa, Ishigo gentilmente colocou Rukia de volta em seu armário. Depois ele desceu para tranquilizar a família e dizer que estava tudo bem. Karin não se esqueceu de perguntar sobre a segurança de Chad também. Como Ishigo ainda não tinha visto Chad, ele simplesmente disse a ela que iria vê-lo mais tarde. Claro, Ishigo também fez questão de ligar para Tatsuki e avisá-la que estava bem. Surpreendentemente, Tatsuki não disse muita coisa. Apenas disse a ele para descansar um pouco mais cedo. Nos próximos 3 dias, Rukia se comportou normalmente. Mas depois de passar meses perto dela, Ishigo podia sentir isso claramente. Rukia estava escondendo algo. Na escola, nenhum deles, Tatsuki, Oriumi, Chad e até Uryu, trouxe à tona alguma coisa sobre os Olols. Era como se nada tivesse acontecido. Se não fosse pelas mãos de Uryu ainda envoltas em bandagens, Ishigo deve ter pensado que estava dormindo. Finalmente, no 3º dia após o término das aulas, Rukia começou a agir de forma estranha. Ishigo, vamos caminhar para casa juntos hoje. Rukia disse com um sorriso alegre. Por que tão repentino? Ishigo perguntou, surpreso. Você tem caminhado para casa com Inoue-san nos últimos dias. Você não pode caminhar comigo só dessa vez? Rukia disse lamentavelmente. Ishigo realmente queria dizer a ela para parar com essa atitude de pobre garotinha. Mas infelizmente ele não era do Nordeste. Embora parecesse estranho, ele ainda concordou. Claro, vamos juntos. Hehe. Rukia deu um sorriso brilhante e abraçou Ishigo. Foi a primeira vez que Rukia tomou a iniciativa de um gesto tão íntimo. Talvez ela soubesse, no fundo. Em breve, todos se esqueceriam dela. Ela não queria deixar nenhum arrependimento. De braços dados, eles caminharam juntos para casa. Chegando em sua casa, Ishigo se virou para Rukia. Você está agindo muito estranho hoje, sabia? Rukia apenas balançou a cabeça. Não há nada de estranho nisso. Vamos entrar. Uma vez lá dentro, a expressão de Rukia imediatamente escureceu. Perdoe-me, Ishigo. Esta pode ser a última vez que voltaremos para casa juntos. Então, tratando-o como se fosse sua última vez, ela cuidadosamente empacotou todos os seus pertences no quarto de Ishigo. Parada perto da janela, ela olhou ao redor da sala uma última vez, relutante em sair, fechando os olhos e se preparando. Rukia pulou da janela. Enquanto isso, de volta para dentro, Ishigo estava perto da janela, observando-a fugir na noite. Rukia, do que exatamente você tem tanto medo? Ishigo murmurou para si mesmo. Capítulo 25. Buf. Se eu correr até aqui, pelo menos o Ishigo não vai ser arrastado para lá, certo? Rukia ofegava pesadamente com as mãos apoiadas nos joelhos. Ainda assim, um pequeno resquício de esperança permaneceu em seu coração. Talvez, só talvez, ninguém viesse atrás dela, e tudo ficaria bem. Entretanto, uma voz fria destruiu instantaneamente essa esperança. E aí, Rukia? Onde você pensa que está indo? No momento em que Rukia ouviu aquela voz familiar, seu sangue gelou. Aquela voz? Renji? Suas pupilas se contraíram bruscamente. Olhando para cima, ela viu um homem com cabelos ruivos longos e espetados, tatuagens pretas na testa, sorrindo arrogantemente para ela. E sem nem dizer mais nada, ele de repente sacou a Zanpakutou da cintura e atacou violentamente em direção a ela. Bom, fumaça e poeira voaram, mas o golpe atingiu apenas o chão na frente de Rukia, abrindo uma grande cratera. Ela mesma permaneceu ilesa. O que houve, Rukia? Agora que você está preso em um corpo humano, não consegue nem reagir a um movimento simples como esse? O homem ruivo zombou, olhando-a fixamente. Fui pego de surpresa. Rukia cerrou os dentes e respondeu. Chega, Rukia.
Outra voz soou, elegante e distante. Ao contrário do medo que sentiu ao ouvir a voz de Renji desta vez, o coração de Rukia afundou em desespero total. Irmão! Virando-se, ela viu. Um homem bonito e inexpressivo estava ali, com 2 kinseikans adornando sua cabeça e um lenço branco como a neve em volta do pescoço, olhando para ela friamente. Mas antes que Rukia pudesse dizer mais alguma coisa, Renji balançou sua zanpakutou nela novamente. Desta vez, Rukia não teve tanta sorte. Ou melhor, Renji não estava mais se segurando tanto. Embora Rukia tentasse o seu melhor para se esquivar, a lâmina de Renji ainda roçava sua bochecha, deixando um corte fino. Naquele momento, um salvador apareceu. Uryu Ishida entrou correndo e desmaiou imediatamente. Sim, assim mesmo, num piscar de olhos. Observando do lado de fora, Ishigo não conseguiu mais se conter. Ele originalmente queria ouvir e reunir mais informações, mas vendo quão inútil Uryu era, entrando em colapso sem nem mesmo aprender nada, ele não aguentava mais. Ainda assim, em meio ao caos, os olhos aguçados de Rukia captaram um detalhe. Renji estava usando uma braçadeira de tenente. Renji, você foi promovido? Rukia perguntou em choque. Onk, agora sou tenente da 6ª divisão. Renji disse, embainhando sua espada orgulhosamente. Mas o homem ao lado dele, Byakuya Kushiki, não deu chance para mais conversa fiada. Criminosa Kushiki Rukia, você é culpado de participar ilegalmente da pesquisa proibida do ex-capitão da 12ª Divisão Urahara Kizuki, levando à perda de seus poderes espirituais, e conspirando com o hediondo criminoso Urahara. Várias acusações agravadas. Você me decepcionou muito, Byakuya disse friamente. Ao ouvir essas palavras, Rukia abaixou a cabeça. Ela sabia que não poderia se transformar de volta em sua forma Shinigami. Se Urahara estava envolvida ou não, ela tinha suas suspeitas. Mas ela não esperava que a Sociedade das Almas usasse isso como um crime oficial para capturá-la. Antes que Rukia pudesse responder, no entanto, uma voz na qual ela mal podia acreditar soou. Ei, vocês realmente gostam de conversar sozinhos, né? Era Ishigo. É claro que o protagonista faria uma grande entrada em um momento como esse. No momento em que Ishigo apareceu ao lado de Rukia, as sobrancelhas de Byakuya se contraíram levemente. Essa velocidade não é algo que um Shinigami normal deveria possuir, Byakuya pensou consigo mesmo. Enquanto isso, Renji nem tinha visto como Ishigo se movia. Mas ele não pensou muito nisso. Afinal, eles ouviram que Ishigo havia derrotado um Gillian. Mas para Renji, Gillians não eram exatamente difíceis de matar. Olhando feio para Ishigo, Renji perguntou. E quem diabos você deveria ser? Ishigo ficou parado protetoramente na frente de Rukia, sorrindo friamente. Não deveria ser eu quem deveria perguntar isso? Então, virando-se para Rukia, ele sorriu e disse. Rukia, estou aqui para te levar para casa. Rukia olhou para ele furiosa. Seu idiota. Por que você veio atrás de mim? Você não viu a carta que eu deixei para você? Desculpe, Rukia. Eu destruí aquela coisa e joguei direto no lixo. Ishigo disse casualmente, sem um pingo de remorso no rosto, implicando claramente. Da próxima vez, ele faria de novo sem hesitar. Ishigo, você é o maior idiota do mundo. Rukia estalou. Mas claramente a interação deles irritou outra pessoa. Ei, seu punk. Você é mais um cúmplice de Urahara Kizuki? Foi você quem atraiu Rukia para seus experimentos, não foi? Renji rosnou, tentando jogar ainda mais culpa em Ishigo. Do que diabos você está falando? Não entendo uma única palavra. Ishigo respondeu, ativando sua técnica clássica de protagonista de negação em momentos críticos. Rukia ficou ainda mais ansiosa. Agarrando a manga de Ishigo com força, ela sussurrou. Ishigo, por favor, você tem que correr. Eles são Shinigami de elite, um capitão e um tenente. Você não pode lutar contra eles. Ishigo, no entanto, sorriu gentilmente. Não se preocupe. Eu ficarei bem. Afinal, sou um nobre. As leis da Sociedade das Almas não se aplicam a mim. Ele brincou de leve. Rukia forçou um pequeno sorriso, mas parecia pior do que se ela tivesse chorado. Desculpe, Rukia. Ishigo disse firmemente. Não importa o que você diga. Não vou deixar que eles levem você embora. Seu idiota. Você vai morrer. Rukia gritou. Nesse momento, Byakuya também falou. Shinigami desconhecido. Se você não estiver envolvido, fique de lado. Eu perdoarei suas ações desrespeitosas. Claramente, Byakuya estava lidando com as coisas estritamente de acordo com as regras, ao contrário de Renji, que imediatamente tentou rotular Ishigo como um co-conspirador. Desculpe, mas eu não vou deixar você levar Rukia embora. Ishigo recusou sem hesitar. Capitão, deixe-me lidar com ele. Depois disso, traremos Rukia de volta. Renji disse com urgência. Vendo quão desconfiada Rukia e esse Shinigami desconhecido estavam agindo juntos, Renji decidiu que era melhor terminar as coisas rapidamente. Byakuya fechou os olhos por um momento e disse calmamente. Seja rápido, Renji. Onk. Claro. Renji zombou confiantemente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Renji zombou enquanto sacava sua zanpakutou, usando o chumbo instantaneamente para golpear Ishigo. Ishigo primeiro pegou Rukia, usou o chumbo para colocá-la em um local seguro e então, em outro chumbo, correu de volta para o campo de batalha. Essa cena fez Renji sentir como se um chapéu verde estivesse em sua cabeça. Rukia estava no mundo humano há apenas alguns meses e já era tão próxima desse pirralho loiro? Afinal, nem ele Renji nunca havia abraçado Rukia.
Pirralho maldito! Renji rugiu de raiva. Sua Zanpakuto atacou Ichigo ainda mais rápido. No entanto, Ichigo nem se deu ao trabalho de sacar a espada. Simplesmente inclinou o corpo ligeiramente, esquivando-se facilmente do golpe furioso de Renji, e então levantou a perna para chutá-lo. Se Renji não tivesse reagido rapidamente e usado sua Zanpakuto para bloquear, ele teria sido mandado voando. Era algo que ele nem conseguia imaginar. Enquanto isso, Byakuya observava calmamente a cena. Estava claro que seu tenente estava em desvantagem. Aquela Shinigami Rukia chamada Ichigo era muito forte. Então é isso que um vice-capitão significa? Patético, zombou Ichigo descaradamente. Essas palavras deixaram Renji furioso. A patente de vice-capitão, algo pelo qual ele tanto lutara, estava sendo facilmente descartada por aquele pirralho loiro. O quê? A pressão espiritual de Renji aumentou violentamente. Uma aura vermelha de Reiatsu envolveu completamente o corpo de Renji. Afinal, para Renji, ser vice-capitão era crucial. Era sua maneira de restabelecer sua conexão com Rukia. Agora ele estava sendo humilhado. Qualquer um iria ceder diante disso. Canalizando toda a sua Reiatsu para a espada, Renji atacou Ichigo com toda a sua força. Mas, para sua surpresa, Ichigo ainda não demonstrou intenção de se esquivar. Você está paralisado de medo, não é? Vou te mostrar o que um vice-capitão do Gotei 13 realmente significa, pensou Renji arrogante. Mas Ichigo apenas estendeu a mão, e num instante, agarrou o pulso de Renji. Silêncio. Silêncio absoluto. Renji olhou incrédulo para o pulso capturado. Até mesmo seu próprio capitão Byakuya teria dificuldade em fazer isso tão facilmente. Mas o garoto na frente dele fez isso sem nenhum esforço. Além disso, Ichigo até zombou dele. Vice-capitão, use um pouco de força, por favor. Você nem sabe balançar direito e ainda se acha um figurão? Não havia como negar. A provocação de Ichigo era devastadora. Renji ficou visivelmente ainda mais vermelho de raiva. Seu poder espiritual aumentou ainda mais e ele rugiu. Uive Zabimaru. Num instante, sua Reiatsu dobrou novamente. Alimentado por essa nova explosão de poder, Renji finalmente conseguiu se libertar das garras de Ichigo. Entretanto, Ichigo fez algo que deixou Renji ainda mais louco. Ele abriu seu Shihakushou, revelando a parte superior do corpo forte e musculosa, e olhou para Renji, dizendo provocativamente, vamos lá. Já que você já fez um Shikai, por que não tenta me cortar aqui? A cena era assustadoramente semelhante ao estilo de Zaraki Kenpachi, capitão da 11ª Divisão. E essa era, de fato, a verdadeira natureza de Ichigo se manifestando. Ichigo branco. Esse era o verdadeiro eu interior de Ichigo. O estilo de combate brutal de Ichigo branco inevitavelmente influenciou a luta atual de Ichigo. Mesmo com Zangetsu tentando guiá-lo, a verdadeira natureza de alguém não podia ser negada. Somente quando lutava como ele mesmo uma pessoa poderia realmente liberar todo o seu poder. Em outras palavras, Ichigo estava se segurando esse tempo todo. Agora, diante de inimigos desconhecidos, ele finalmente estava disposto a lutar com sua verdadeira força primitiva. O quê? Renji perdeu completamente o controle e, sem pensar duas vezes, atacou o peito exposto de Ichigo. Clang! Parecia que ele tinha batido em aço sólido. Zabimaru não conseguiu nem fazer um arranhão no peito de Ichigo. Como? Como isso pode ser? Renji olhou fixamente incrédulo. Embora a Sociedade das Almas tenha restringido a pressão espiritual de Shinigami de nível vice-capitão e acima em 80% ao entrarem no mundo humano, isso não os torna fracos. Mesmo com apenas 1/5 de sua força real, eles ainda eram como desastres naturais comparados aos Shinigami comuns. Mesmo assim, ele não conseguiu deixar nenhuma marca em Ichigo. Até Byakuya achou difícil de acreditar. Ele não esperava que o mundo humano escondesse um monstro como esse, e que era até amigo de sua irmã Rukia. O que há para se confundir? Claramente, o fato de você não ter conseguido me machucar mostra que sua pressão espiritual não chega nem perto da minha, disse Ichigo friamente para Renji, que estava paralisado de descrença. Impossível. Não tem como alguém tão poderoso existir no mundo humano. Renji gritou sem querer aceitar. Mas Ichigo já havia perdido todo o interesse nele, dizendo casualmente, cansei de falar com você. Você nem vale a pena. Não muito longe, no topo dos telhados, Rukia observava a cena com os olhos arregalados. Agora era óbvio, o Ichigo que lutou contra Gillian antes nem estava usando todo o seu poder. A força deste homem era como um abismo sem fundo, completamente insondável. Se for o Ichigo, então talvez eu. Mas quando o coração de Rukia se encheu de esperança, ela olhou para Byakuya, e imediatamente caiu em desespero novamente. Com meu irmão aqui, é impossível, pensou ela tristemente. Você ousa me ignorar. Renji estava completamente furioso. Ele agarrou Zabimaru com força. Desde que se tornou vice-capitão, ninguém jamais ousou humilhá-lo dessa maneira. Seu desgraçado. Tão arrogante. Renji gritou de raiva, brandindo sua lâmina segmentada em direção a Ichigo. Mas desta vez, Ichigo se moveu. Cale-se. Ichigo sacou sua Zanpakuto com a mão direita e com a esquerda, agarrou Zabimaru no meio do golpe e puxou com força. Renji foi completamente puxado para frente, indefeso diante de Ichigo. Ichigo levantou sua Zanpakuto levemente com uma mão e desferiu um golpe. Zabimaru foi cortado ao meio e, ao mesmo tempo, uma ferida enorme se abriu no peito de Renji. Pum! Renji caiu de joelhos, impotente, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tudo aconteceu tão rápido que até Byakuya, que tentou intervir, foi um passo lento demais.
Sua mão estendida foi imediatamente agarrada pela mão esquerda de Ichigo, e seu rosto ficou sombrio. E no telhado Rukia engasgou. Será que Renji vai ser derrotado por Ichigo? Capítulo 27. Você é muito bom, disse Byakuya, sua expressão sombria bem para seu rosto paralisado, ela sempre foi um pouco sombria para começar. Enquanto isso, Renji já estava caído no chão, sua vida ou morte era incerta. Ichigo soltou uma risada fria. Calma, eu me segurei. Ele não está morto. Byakuya bufou friamente, uma pressão espiritual branca irrompeu dele, sacudindo com força a mão de Ichigo. Naquele momento Rukia não conseguiu mais se conter. Ela desceu as escadas correndo e foi até Ichigo. Ichigo. Antes que Rukia pudesse perguntar, Ichigo rapidamente a tranquilizou. Não se preocupe. Eu não bati para matar. Ele só está ferido. Rukia soltou um leve suspiro de alívio, mas ver seu irmão sacar sua Zanpakuto a deixou ainda mais nervosa. Ninguém sabia melhor do que ela o quão forte seu irmão realmente era. Ichigo. Nin-sama, Rukia disse ansiosamente. Rukia, você mesma entende, Shinigami desse nível são extremamente raros até mesmo na Sociedade das Almas, disse Byakuya enquanto a olhava. Você realmente participou dos experimentos de Urahara? No momento em que essas palavras saíram, a expressão de Rukia ficou estranha. Ficou claro que Byakuya havia confundido Ichigo com um dos sujeitos experimentais de Urahara. Ichigo. Rukia deu um passo à frente, agarrando a mão de Ichigo com força com uma expressão firme. Ichigo olhou para ela e disse gentilmente: não se preocupe. Eu posso derrotá-lo. Mas Rukia balançou a cabeça. Ichigo, mesmo que você derrote o Nin-sama, isso não mudará nada. A Sociedade das Almas continuará enviando Shinigami atrás de nós. Você realmente quer arrastar sua família e amigos para uma vida de fuga sem fim? Ao ouvir essas palavras, Ichigo ficou em silêncio. Se fosse só ele não se importaria nem um pouco. Mas neste mundo, Kurosaki Ichigo ainda tinha família, ainda tinha amigos. Ele não podia permitir que eles fossem prejudicados por causa de seu próprio egoísmo. Ao vê-lo em silêncio, Rukia continuou. Deixe-me retornar à Sociedade das Almas com o irmão Sama. Não tenho nada a ver com os experimentos de Urahara Kizuki. Sou inocente. E com meu status nobre nada de ruim acontecerá. Rukia tentou tranquilizar Ichigo. Byakuya, vendo que Rukia havia verbalmente restringido a intenção de lutar de Ichigo, também bufou friamente e embainhou sua Zanpakuto. Chega, Rukia. Volte comigo. Byakuya deu um passo à frente e pegou Renji no ombro. O digno chefe da família Kushiki pessoalmente carregando seu subordinado. Era uma bela visão. Ichigo agarrou a mão de Rukia com força, sem querer soltá-la. Ele não sabia se, depois que Rukia fosse embora, ele a veria novamente. Ichigo, não importa o que aconteça, a Sociedade das Almas é meu verdadeiro lar. Eu ficarei bem, disse Rukia confiante. Afinal, diferente da história original, Rukia ainda não havia cometido um crime imperdoável, então ela ainda permanecia otimista. Ichigo franziu a testa enquanto observava Byakuya abrir um portal para a Sociedade das Almas. Rukia endureceu seu coração e se livrou da mão de Ichigo, caminhando resolutamente em direção a Byakuya. Rukia. Ichigo não conseguiu evitar gritar. Ichigo, adeus. Conhecer você no mundo humano foi um dos momentos mais felizes da minha vida, disse Rukia, dando a Ichigo o sorriso mais caloroso e gentil antes de se virar e entrar no portal sem hesitar. Byakuya, enquanto isso, lançou um olhar profundo para Ichigo, como se quisesse dizer algo, mas no final não disse nada, e carregando Renji, seguiu Rukia através do portão. Somente Ichigo permaneceu sozinho na rua vazia. Nesse momento, uma chuva leve começou a cair do céu. Ichigo ficou ali imóvel, olhando para o lugar onde Rukia havia desaparecido. Felizmente, Ichigo não havia perdido completamente a razão. Ele se lembrou de que Uryu ainda estava deitado no chão. Embora Ishida tenha causado muitos problemas, o fato de ele ter se levantado para ajudar Rukia dessa vez surpreendeu Ichigo de verdade. Mas quando Ichigo virou a cabeça, viu um homem grande carregando Ishida em seu ombro. Ichigo reconheceu o homem, era Tessai, um dos trabalhadores de Urahara. Ichigo franziu a testa levemente. Ei, para onde você está levando ele? Tessai não respondeu. Em vez disso, o som familiar de tamancos de madeira se aproximou, e Kizuki, acenando com seu pequeno leque, caminhou até Tessai. Ei, cara do chapéu de sandália, você é o Kizuki que mencionaram, certo? Ichigo perguntou friamente. Claramente, Ichigo não tinha boa vontade em relação a Urahara. Se não fosse pelo envolvimento dele, Rukia não teria sido arrastada. Arahara, Ichigo-san, dizer isso desse jeito fere meus sentimentos, sabia? Urahara disse com um sorriso despreocupado. Não seja bonzinho comigo. Você não é um criminoso procurado pela Sociedade das Almas, Ichigo disse sem rodeios. Ah bem, há circunstâncias complicadas por trás disso, respondeu Urahara, ainda tentando se esquivar. Mas Ichigo nem se deu ao trabalho de olhar para ele e se virou para ir embora. Urahara não esperava que Ichigo fosse tão decisivo. Sem escolha, ele gritou, se Ichigo-san for embora agora, então Rukia pode não ter mais salvação. Essas palavras fizeram Ichigo parar imediatamente. Ele se virou com a voz fria. O que você quer dizer com isso? Com base no meu conhecimento da Sociedade das Almas, disse Urahara lentamente, já que a senhorita Rukia foi presa sob suspeita de estar envolvida em meus experimentos. Seu único resultado possível é a morte. O coração de Ichigo se apertou, mas por fora ele permaneceu calmo. Ele encarou Urahara, seu olhar ficando ainda mais frio. O que você quer dizer?
Ishigo-san, você provavelmente não sabe o motivo completo pelo qual sou um homem procurado, continuou Urahara, tentando chamar a atenção de Ishigo. Ishigo olhou para ele, esperando uma resposta. O crime do qual fui acusado foi fazer um Shinigami cair e se tornar um Hollow. Na Sociedade das Almas, isso é considerado um crime de primeiro grau. Essas palavras fizeram as pupilas de Ishigo tremerem. Ele não era estúpido. Rukia explicou a relação entre Shinigami e Hollows muitas vezes nos últimos meses. Se Rukia fosse suspeita de participar de tais experimentos então... Droga! Ishigo xingou baixinho, mas ele manteve a compostura superficialmente, mesmo que seu olhar para Urahara tenha se tornado ainda mais gélido. O que você quer? Ishigo perguntou. Oh, não se trata do que eu quero, Ishigo-san, disse Urahara, revelando sua natureza de raposa. Estou aqui para ajudar você. Me ajudar? Ishigo não acreditou em uma única palavra. Um homem tão perigoso, como ele poderia ter boas intenções? Isso mesmo. Eu posso ajudar Ishigo-san a entrar na Sociedade das Almas, disse Urahara, curvando a cabeça levemente, seus olhos brilhando com um brilho misterioso. Capítulo 28. Ainda é a mesma pergunta. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Ishigo encarou Urahara Kizuki com a voz firme. Urahara olhou para Ishigo, sentindo-se um pouco surpreso. Ele viu Ishigo crescer. Quando o garoto ficou tão calmo? De acordo com as expectativas de Urahara, Ishigo deveria estar chorando e gritando agora, desesperado para correr para a Sociedade das Almas e salvar Rukia. Como é que acabou assim? Não tenho condições, disse Urahara com um sorriso. Considere isso uma compensação, já que foi por minha causa que a senhorita Rukia se envolveu nisso. Quanto tempo você precisa para se preparar? Perguntou Ishigo. 10 dias. Entrar sorrateiramente na Sociedade das Almas não é uma tarefa fácil. No mínimo, precisarei de 10 dias para abrir um Senkaimon para a Sociedade das Almas, disse Urahara, fechando seu leque com um estalo. Nesse ponto, ele não estava mentindo. Tudo bem, vou te encontrar em 10 dias. Me passa seu endereço e estarei lá, disse Ishigo, virando-se para ir embora. Espere, Ishigo-san. Com sua força atual, resgatar a senhorita Rukia seria quase impossível. Você gostaria que eu fosse seu parceiro de treino pelos próximos 10 dias? Ofereceu Urahara. Não há necessidade. Apenas Kyuri Shida Uryu. Daqui a 10 dias pela manhã, estarei lá, disse Ishigo sem olhar para trás, e então desapareceu com chumbo. Observando Ishigo sair, Urahara suspirou. Gerente da loja, isso está mesmo certo? Perguntou Tessai ao lado dele. A velocidade com que Ishigo está crescendo já superou todas as nossas previsões, disse Urahara com um sorriso amargo. Claramente, Ishigo agora nos vê com extrema cautela. Se continuarmos nos forçando, o tiro só vai sair pela culatra. Vamos passo a passo. Pessoas inteligentes odiavam situações como essa. Que tipo? Situações que foram completamente além das suas expectativas. De volta a casa, Ishigo estava deitado na cama, sem conseguir dormir. Ele continuou pensando em cada momento que compartilhou com Rukia, no seu último sorriso antes de partir. Ele se forçou a fechar os olhos e entrou em seu mundo interior. Dentro de sua mente o céu estava cheio de nuvens escuras, como se a chuva pudesse cair a qualquer momento. Ishigo, o que aconteceu? Perguntou o velho Zangetsu assim que Ishigo apareceu. Zangetsu-san, acho que cometi um erro. Eu vi meu amigo sendo levado embora, e não fiz nada, disse Ishigo amargamente. Ishigo, a raiz do problema continua a mesma, sua força não é suficiente, disse Zangetsu sem rodeios. Se o seu poder fosse forte o suficiente para resistir à Sociedade das Almas, forte o suficiente para proteger a todos, nada disso teria acontecido. Sim, eu sei, Zangetsu-san. É por isso que estou pronto agora. Estou aqui para o exame. Ishigo disse, cheio de determinação. Zangetsu assentiu. Sob sua capa negra, Ishigo branco tomou forma novamente. Você está pronto, Ishigo? Ishigo branco sorriu. Ishigo assentiu e encarou os dois. Seja qual for a provação, venha logo. Vendo o espírito de luta ardente de Ishigo, Zangetsu e Ishigo branco balançaram a cabeça levemente. Ishigo, a Bankai não pode ser completada dentro do seu mundo interior, disse Zangetsu seriamente. Precisamos de um espaço real no mundo físico. Um espaço de verdade? Ishigo perguntou, confuso. Ishigo branco explicou. Bankai significa materializar sua Zanpakuto no mundo real, derrotá-lo e forçá-lo a se submeter. Ishigo, você precisará derrotar nós dois, um após o outro, para obter completamente o Bankai, acrescentou Zangetsu. Derrotar vocês dois? Ishigo engoliu em seco. Suas habilidades de batalha foram ensinadas inteiramente por esses dois. Derrotá-lo seria inimaginavelmente difícil. Mas Ishigo não perdeu a confiança. Em vez disso, seu espírito de luta ficou ainda mais forte. Amanhã é o último dia de aula antes das férias de verão. Em breve encontrarei um lugar para fazer o exame Bankai. Ele disse. Tanto Zangetsu quanto Ishigo branco assentiram enquanto o observavam sair. Depois que Ishigo saiu de seu mundo interior, Ishigo branco se voltou para Zangetsu. Com os poderes de Shinigami de Ishigo ficando cada vez mais fortes, você não pode mais suprimir completamente minha força, disse Ishigo branco friamente. Afinal, eu sou a verdadeira Zanpakuto. Zangetsu olhou para ele friamente. Seu poder é muito perigoso. Não quero que Ishigo corra perigo por causa disso. Ishigo branco zombou. O que você está falando? Meu poder, seu poder, ambos não são apenas a força do próprio Ishigo? Essa frase fez Zangetsu ficar em silêncio. Ishigo branco continuou.
Mesmo se você quisesse, você não poderia mais suprimir totalmente meu poder. De agora em diante, a proporção de controle sobre o poder de Ichigo mudará de 90 e 10 para 50 e 50. Você não vai conseguir me suprimir para sempre. E eu estarei esperando pelo dia em que Ichigo descobrirá a verdade. Com uma risada zombeteira, Ichigo Branco se estilhaçou em fragmentos e desapareceu. Ao contrário de antes, Ichigo não tratou Ichigo Branco imediatamente como uma ameaça. Em vez disso, ele agora reconheceu Ichigo Branco como outro professor, uma existência igual a Zangetsu. Por causa disso, o poder de Ichigo agora estava equilibrado. Zangetsu não conseguia mais suprimir a força que Ichigo Branco representava. Isso forjaria um Ichigo ainda mais forte. Na manhã seguinte, Ichigo acordou. Ele olhou para o guarda-roupa do outro lado do quarto. Ele não conseguia deixar de desejar que a garota que costumava pular dali todas as manhãs ainda pudesse sair, tomar café da manhã com ele e irem juntos para a escola. Hábito. Era realmente uma coisa assustadora. Sem aquela garota, Ichigo se sentia inquieto, como se algo essencial estivesse faltando em sua vida. Mecanicamente, ele terminou o café da manhã e foi para a escola. Ele rapidamente percebeu que nenhum de seus colegas ou professores se lembrava de Rukia. Era como se Rukia nunca tivesse existido. Ishida Uryu também não veio hoje, provavelmente ainda se recuperando dos ferimentos. Ichigo apenas ficou deitado na mesa, distraído, pensando em Rukia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a professora anunciou o início das férias de verão. Ichigo suspirou e fez as malas para ir embora. Mas ele foi agarrado por Tatsuki e arrastado até o terraço da escola. Oriumi já estava esperando lá. Quanto ao Chad, ele também não apareceu. Ainda estava machucado. Depois que Tatsuki fechou a porta do telhado, Oriumi finalmente perguntou: Ichigo-kun, onde está Rukia-chan? Capítulo 29. Por que parece que ninguém se lembra da Rukia-chan? Oriumi perguntava continuamente. Acrescentou Tatsuki, eu até perguntei para Shizuru hoje. Ela disse que não se lembra de ninguém chamado Rukia Kushiki na nossa turma. Pensei que talvez estivesse tendo alucinações. Mas depois de ouvir as duas garotas, o humor de Ichigo não melhorou nem um pouco. Ele disse humildemente, Rukia, ela se foi. Ela voltou para onde veio. Tatsuki, vendo a expressão preocupada de Ichigo, aproximou-se e abraçou seu braço. Ichigo, você poderia nos contar sobre Rukia? Ela perguntou gentilmente. Ichigo assentiu. Uma palavra de cada vez, ele contou tudo a eles, como conheceu Rukia, como eles passaram de estranhos a amigos íntimos. Ele se lembrava de tudo e falava sobre tudo em detalhes. Finalmente a voz de Ichigo ficou dolorida quando ele disse: eu não deveria ter ficado ali parado assistindo enquanto o irmão dela a levava embora. Tatsuki suspirou, puxando a cabeça de Ichigo para seus braços. Não é sua culpa, Ichigo. Você não sabia o que aconteceria com ela depois que ela fosse embora, sabia? Ichigo ainda parecia magoado. Oriumi acrescentou rapidamente. Ficar triste não vai ajudar em nada agora, Kurosaki-kun. Deveríamos estar pensando no que fazer a seguir. Ao ouvir isso, Ichigo levantou a cabeça. Seus olhos ardiam de determinação. Vou para a Sociedade das Almas. Vou salvar Rukia. No momento em que ele disse isso, Tatsuki respondeu imediatamente. Certo. Eu vou com você. E eu também. Oriumi acrescentou firmemente. Escutem, Tatsuki e Inoue, isso não é uma piada. Ichigo disse seriamente. Ir para outro mundo não é uma viagem turística. E além disso, esse é meu erro. Preciso consertar isso eu mesmo. Vocês não precisam arriscar suas vidas por isso. Ao ouvir isso, Tatsuki olhou nos olhos de Ichigo e disse: Ichigo, seus problemas são meus problemas. E Rukia-chan também é minha amiga. Se você vai salvá-la, então eu definitivamente irei com você. É isso mesmo. Oriumi assentiu vigorosamente. Kurosaki-kun, Rukia-chan não é apenas minha amiga. Ela me ajudou a ver meu irmão novamente. Eu devo isso a ela. E mesmo que eu não seja forte em luta, Tatsuki sabe. Minha capacidade de cura é muito boa. Posso te ajudar. Ichigo olhou para as duas garotas, mas não disse nada. No fundo, ele já havia decidido não arrastá-los para aquilo. Mesmo que Tatsuki fosse especial para ele, não era motivo suficiente para envolvê-la. Deixe-me pensar sobre isso, disse Ichigo calmamente antes de sair do terraço. Ele não disse uma única palavra sobre o plano de partir em 10 dias. Tatsuki observou Ichigo se afastar. Ela entendeu. Não importa o que ela dissesse, Ichigo não a levaria com ele. Mas e daí? Ela arisava Tatsuki iria de qualquer maneira, não apenas para Ichigo, mas também para sua própria amiga. Naquele momento, Urahara Kizuki apareceu batendo levemente em seu leque. Duas moças adoráveis, parece que vocês estão com um problemão, hein? Tatsuki e Oriumi congelaram, olhando para ele. Enquanto isso, Ichigo falou com seu pai e duas irmãs mais novas, dizendo que iria viajar por um tempo. Ele disse que talvez não voltasse até pouco antes do início das aulas. Ele também mencionou que não haveria sinal de celular para onde ele estava indo. Então eles não deveriam se preocupar se não conseguissem contatá-lo, e que Tatsuki iria com ele. Originalmente, Kurosaki Ishin não ficou muito feliz com a ideia. Mas no momento em que ouviu que Tatsuki também iria, Ishin imediatamente deu um grande sinal de positivo para Ichigo com um sorriso enorme.
Ishigo suspirou desamparadamente, arrumou suas malas, estocou comida e água e seguiu em direção às montanhas profundas, a algum lugar completamente deserto. Como Zangetsu e Ishigo Branco disseram que precisava de um lugar tranquilo, as montanhas desertas eram a escolha perfeita. Ishigo imediatamente entrou em sua forma de Shinigami. Em meio-dia, ele chegou às profundezas das montanhas. Ufa, isso deve ser o suficiente, Ishigo murmurou enquanto observava os arredores. Se ele não tivesse poderes, ele definitivamente não ousaria vir sozinho para tal lugar. Tudo bem. Ishigo sacou sua Zanpakutou seguindo o que Zangetsu e Ishigo Branco lhe ensinaram, e libertou os dois no mundo. Estrondo. A Zanpakutou de Ishigo desapareceu. Em seu lugar estavam as formas totalmente materializadas de Zangetsu e Ishigo Branco. Zangetsu olhou calmamente ao redor, assentiu e disse: Bom, Ishigo, este é um lugar excelente. Ishigo Branco sorriu para Zangetsu. Então, qual de nós vai primeiro? Ele não está com pressa? Eu vou primeiro, disse Zangetsu sem hesitar. Ishigo Branco assentiu e não disse mais nada. Em vez disso, ele liberou sua própria pressão espiritual, aplanando uma enorme área da montanha e transformando-a em um campo aberto. O espaço não era menor que 4 campos de futebol de tamanho normal. Afinal, se eles não tivessem tanto espaço, não seria suficiente para a destruição que Ishigo iria desencadear durante o teste. Depois de terminar os preparativos, Ishigo Branco saltou para o topo da montanha e sentou-se casualmente para observar. No centro do campo, Zangetsu e Ishigo se encaravam. Zangetsu-san, qual é o conteúdo do seu teste? Perguntou Ishigo, ansioso para começar. Zangetsu acenou com a mão. De repente, inúmeros fragmentos de Zanpakutou de formatos estranhos apareceram, plantados em pé por todo o campo. Os olhos de Ishigo se arregalaram ao ver aquilo. O que é isso? Zangetsu explicou calmamente. Estes são fragmentos da sua Zanpakutou, Ishigo. São peças incompletas de Zangetsu. Sua tarefa é encontrar o verdadeiro Zangetsu entre eles, e usá-lo para me derrotar. Este é o seu exame Bankai. Enquanto falava, Zangetsu casualmente pegou um dos fragmentos, uma lâmina retorcida que mal lembrava uma espada de verdade. Venha, Ishigo. O exame começa agora. Ishigo olhou para o mar infinito de lâminas quebradas, seu couro cabeludo formigando. Meu Deus! Encontrar o verdadeiro Zangetsu em meio a tudo isso não foi diferente de procurar uma agulha num palheiro. Quando Zangetsu avançou com sua arma, Ishigo examinou a área com urgência. Ele avistou uma lâmina muito parecida com a Zangetsu e usou Shunpo para correr até ela e puxá-la. Vamos, Zangetsu-san. Up! Com um flash, Zangetsu apareceu logo atrás de Ishigo. Mas Ishigo já havia percebido seu movimento e balançou a arma para trás para bloquear. Infelizmente. Rachadura. A lâmina de Ishigo se estilhaçou instantaneamente sob o golpe de Zangetsu, não oferecendo nenhuma resistência. Mesmo chocado, Ishigo não ousou hesitar. Ele rolou desajeitadamente para desviar do próximo ataque. Mas Zangetsu não lhe deu a chance de respirar. Sua velocidade era ainda maior que a de Ishigo. No instante seguinte, ele apareceu bem na frente de Ishigo, sua arma erguida bem alto. Capítulo 30. Ishigo já estava preparado. Ele não podia se dar ao luxo de continuar procurando pelo verdadeiro Zangetsu. Ele pegou outra arma aleatoriamente para bloquear o próximo ataque. Desta vez, a arma em sua mão durou 3 trocas antes de ser novamente quebrada por Zangetsu-san. Mas agora, Ishigo estava acostumado. Sem nem hesitar, ele imediatamente sacou mais 2 armas, uma em cada mão, e lançou um contra-ataque contra Zangetsu-san. Nada mal, Ishigo. Ishigo Branco, observando de longe, não pôde deixar de suspirar de admiração. Na verdade, Ishigo já havia chegado ao ponto em que poderia começar a aprender Bankai. Se não fosse por Zangetsu-san constantemente reprimi-lo, Ishigo Branco já teria lhe dado acesso total ao seu próprio poder. Ainda assim, como Zangetsu-san disse, foi realmente uma coisa boa entregar um poder tão avassalador de uma só vez. Até mesmo Ishigo Branco, depois de muito pensar, concordou relutantemente com o método de Zangetsu-san, mas isso não significava que ele estava feliz com isso. Enquanto isso, no campo, a resistência de Ishigo crescia rapidamente. Em apenas 1 hora ele passou de quebrar armas em 2 ataques, para ser capaz de empunhar uma lâmina e lutar contra Zangetsu-san por 5 minutos inteiros. O progresso era tão óbvio que era quase ofuscante. Entretanto, Ishigo Branco não foi o único a observar esta batalha. De um pico distante, um gato preto também observava em silêncio. Em apenas meio ano, Kurosaki Ishigo já cresceu tanto assim? Ele realmente é um gênio, disse o gato preto com uma voz masculina profunda. Mas parecia que elogiar Ishigo imediatamente o azararia. Logo depois que as palavras saíram da boca do gato, Ishigo calculou mal e recebeu um golpe direto de Zangetsu-san no peito. A repentina destruição de sua arma deixou Ishigo completamente indefeso. A lâmina abriu um grande corte em seu torso. Ishigo rapidamente usou seu Heiryoku para estancar o sangramento, puxou outra arma do chão e disse ferozmente: Vamos lá, vamos de novo. Ao mesmo tempo, a arma de Zangetsu-san também se partiu. Vendo isso, a confiança de Ishigo aumentou ainda mais. Desta vez, o estilo de luta de Ishigo ficou selvagem. Como ele já estava ferido, não fazia mais sentido se preocupar com a dor. Seus movimentos tornaram-se ousados e agressivos. Mesmo que ele fosse cortado novamente, ele cerraria os dentes e contra-atacaria.
Depois de mais meio dia de combate brutal, Ichigo finalmente conseguiu atacar Zangetsu-san. Um longo corte abriu-se em seu braço esquerdo. Zangetsu-san olhou para o ferimento e sorriu. Como esperado de você, Ichigo. Naturalmente, assim como Ichigo, Zangetsu-san rapidamente usou sua própria energia espiritual para estancar o sangramento. Mas do ponto de vista do gato preto, essa técnica era suspeita. Essa técnica poderia ser. O gato preto franziu a testa ligeiramente. Isso não parecia nenhum tipo de cura normal de Shinigami. Se fosse cura básica como Kaido, deveria haver Heiroku verde. Em vez disso, isso parecia mais uma técnica pertencente a uma raça quase extinta. O Quincy, especificamente, assemelhava-se à técnica Quincy conhecida como Blood. Mais precisamente Blood Vein, a armadura de sangue defensiva que protegia pontos vitais. O gato preto balançou a cabeça. Será que estou pensando demais? Mesmo que Kurosaki Ichigo seja filho de Kurosaki Masaki, sua mãe morreu há muito tempo. Não há como ela ter passado alguma habilidade de Quincy para ele. Além disso, com Kurosaki Isshin e Urahara Kizuki cuidando dele. Se Ichigo realmente tivesse técnicas de Quincy, eles já teriam me contado. Assim tranquilizado, o gato preto deixou-o ir. Enquanto isso, Ichigo branco bufou friamente de seu poleiro. Que truque de baixo nível. Claro que ele diria isso. Afinal, as técnicas que ele próprio possuía eram muito mais quebradas e ultrajantes. Se Ichigo estivesse usando seus poderes agora, aquele ferimento teria cicatrizado instantaneamente através da regeneração de alta velocidade. Ichigo rugiu, chocando armas contra Zangetsu-san novamente. Ambos os lados exerceram força e foram forçados a se separar. Ichigo ofegava pesadamente. Zangetsu-san, por outro lado, permaneceu tão calmo e gracioso como sempre, não mostrando sinais de desordem mesmo depois de uma luta tão feroz. Ichigo, seu crescimento é realmente surpreendente, disse Zangetsu-san, genuinamente impressionado. Como uma personificação da vontade de Vasha, ele raramente viu os sucessores de Quincy se tornarem tão fortes, especialmente aqueles completamente fora do controle de Vasha. Você está me bajulando, Zangetsu-san. Ainda estou longe de ser bom o suficiente. Vamos continuar. A arma de Ichigo se estilhaçou novamente, mas ele nem se mexeu. Sem diminuir o ritmo, ele pegou outra lâmina aleatória e atacou Zangetsu-san. A batalha continuou. Quando a noite caiu, Ichigo estava completamente exausto. Até Zangetsu-san finalmente estava começando a mostrar sinais de fadiga. Em apenas um dia, Ichigo conseguiu o que normalmente levaria séculos ou até mesmo uma vida inteira para um Shinigami comum conseguir. Vendo que era o momento certo, Ichigo branco pulou do topo da montanha e bloqueou os dois. Tudo bem, chega por hoje. Ichigo, vá descansar um pouco. Continuaremos amanhã. Ao ouvir a voz de Ichigo branco, Zangetsu-san assentiu. Tanto Zangetsu quanto Ichigo branco desapareceram da vista de Ichigo. Ichigo, tão exausto que não conseguia nem manter os olhos abertos, caiu no chão e desmaiou instantaneamente. Ao ver Ichigo deitado ali inconsciente, o gato preto não pôde deixar de suspirar. O gato preto usou o chumbo para correr até ele. Ei, garoto! Acorde, ele gritou. Mas Ichigo não respondeu nada. O gato preto suspirou novamente. Sério, não tem como te ajudar. Não podia simplesmente deixar Ichigo ali, no deserto. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, a forma do gato preto brilhou, transformando-se em uma mulher esbelta e bonita. Tic, por que é que sempre que você desmaia, sou eu quem fica preso com você? A mulher murmurou, claramente descontente. Mesmo assim, ela carregou cuidadosamente Ichigo nas costas. Construiu um abrigo temporário e cuidou meticulosamente de seus ferimentos antes de retornar à sua forma de gato preto. Ela se aninhou ao lado dele e finalmente adormeceu. Afinal, ela não podia simplesmente dormir ao lado de Ichigo em forma humana, completamente nua. Ichigo, inconsciente, não sabia o que aconteceu. Tudo o que ele sabia era que estava muito quente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.